Olá! Ao iniciarmos mais uma transmissão da TV Nova Luz, nós agradecemos a sua companhia e a espiritualidade maior que nos dá a oportunidade de divulgação do Espiritismo pela rádio, pela TV e pela internet. Joana de Ângeles, Espírito, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. Conserva a coragem na luta, seja qual for a situação. Há caminhos menos difíceis de serem percorridos, no entanto, todos exigem que se os vençam. Pensa-se que pelo fato de estar se trabalhando pelo bem do próximo, não se enfrentam dificuldades e obstáculos. É puro engano. Em toda parte, a posição da criatura humana é a mesma. São Vicente de Paulo, que também se dedicou aos pobres e aflitos, afirmava que estes eram muito exigentes e ingratos. Tem, pois, bom ânimo sempre. Meus irmãos, quando nós estamos desanimados, quando nos faltam forças, paremos para orar, pedir à espiritualidade superior a força, pedir que se vençam os obstáculos, pedir que as energias deletérias, formas de pensamento negativas sejam dissipadas, a fim de que tenhamos mais lucidez para perceber que existem estradas onde nós não conseguimos ver caminhos. Vamos orar juntos. Eu convido você para, nesse momento, falar com Deus, nosso Pai Celestial, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Pai nosso, que és igualmente a nossa Mãe Divina, envolve-nos no nosso dia a dia, ajuda-nos a vencer os obstáculos, dai-nos a lucidez para vos perceber a presença a cada dia maior e maior em nossas vidas, porque nos abrimos para que as energias do vosso amor nos envolvam. Abençoa, Pai querido, todos os aflitos e necessitados, aqueles que se julgam sozinhos, que caminham sem rumo, aqueles que se ligaram por dependência aos vícios de todos os jaezes. Ajuda, Senhor da vida, para que o teu amor possa nos dar forças para caminharmos ao teu encontro. Fica conosco agora e sempre. Está no ar o Despertar Espírita e está aqui conosco o Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico e expositor espírita e o tema de hoje é loucura e obsessão. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Yasmin, muito obrigado. Mais uma vez, uma alegria estarmos juntos no programa. Eu também fico muito feliz com a sua presença aqui conosco. Nós vivemos, gente, em constante mudança e intercâmbio com o plano espiritual. E cada um de nós percebe a realidade de uma forma diferente. E seja a do mundo físico como a do mundo espiritual, a todo momento este intercâmbio nos coloca em contato com outras mentes. Semelhante atrai semelhante. Atraímos energias sublimes ou perniciosas, de acordo com os sinais que emitimos, fruto das nossas decisões na vida. Os afetos e os desafetos de hoje e de ontem interferem na nossa economia espiritual. Equívocos nas experiências vivenciadas atraem muitas vezes lamentáveis perseguições espirituais. O que é a obsessão? Ela é capaz de nos causar danos físicos e mentais? Como interromper um processo obsessivo? Essas são realmente intensas questões que nos envolvem a cada dia, não é? É verdade, Yasmin. Nós vivemos aqui na Terra em dois mundos diferentes, tornados um mundo único em função dos vínculos que podemos ter pela sensibilidade que nós chamamos de mediunidade. Então, se o tema é obsessão,
A ideia qual é? É quando espíritos desencarnados, que as pessoas comuns não conseguem enxergar, exercem uma influência importante, reiterada, muitas vezes durante anos ou décadas ou mais, em função de vínculos que se estabeleceram, em geral, no passado, mas às vezes na própria vida atual. Como é que nós fazemos, no entanto, para identificar que estamos sob o jugo de uma obsessão? É interessante lembrar que Allan Kardec, quando O Livro dos Médiuns, foi ali que ele, no capítulo 23, ele aborda esse tema. E é curioso, Yasmin, porque quando o codificador querido vai trabalhar esse tema, ele estava se preocupando com os médiuns. Então ele divide obsessão simples, fascinação e subjugação. Mas ele dedica esse capítulo aos problemas que os médiuns podem ter quando no trato com o mundo espiritual durante o seu percurso. Depois é que nós fomos entender que aquilo que ele desejava trazer como um estudo, um alerta e algo extremamente importante para nós, na verdade, nós podemos abrir para a humanidade como um todo, e não apenas para os médiuns. Nós vivemos o drama da obsessão como um grande flagelo da humanidade, uma grande epidemia, porque o nosso mundo é um mundo atrasado, semi-primitivo. Foi chamado, e vem sendo chamado, de provas e de expiações. Está numa fase de transição para a era da regeneração. Mas isto significa ainda que na realidade espiritual nós encontramos milhões, possivelmente bilhões de espíritos em condições lamentáveis, em condições de grande atraso espiritual e moral, tanto quanto acontece conosco, vamos dizer, nós que somos os encarnados. E quando estamos encarnados, não percebemos a ação dos desencarnados que naturalmente se afinizam com a nossa maneira de pensar e de agir, não apenas de agora, mas ao longo dos séculos e dos milênios. Então este verdadeiro atrelamento moral, ele vem acontecendo ao longo da história. E a cada momento, como no momento atual, se nós examinarmos, nós vamos ver que uma grande parte dos encarnados vive constantemente sob a influência de espíritos com grandes dificuldades, ou espíritos inferiores, vamos dizer assim, e que agem em relação aos encarnados de uma maneira hostil, mais conscientes ou menos conscientes de estarem participando desse processo. Então, essa é uma questão que nós precisamos examinar com todo carinho, porque, na verdade, inúmeros problemas que nós normalmente vivemos no dia a dia, eles não são exclusivamente nossos. São nossos, na origem, mas têm a ver com influências invisíveis. Se nós distendermos mais, nós poderíamos dizer que desencarnados influenciam e obsediam desencarnados também. Encarnados também o fazem em relação a outros encarnados. E nós também influenciamos os desencarnados de uma maneira muito constante. Então, toda vez que nós temos a formação de vínculos entre almas ou espíritos, independente de onde eles estão, transitoriamente, encarnados ou desencarnados, quando esses vínculos acarretam prejuízos, estagnação espiritual, vamos dizer assim, empeços em relação ao processo evolutivo, nós podemos generalizar e dizer que estamos diante de um processo obsessivo. Esses processos obsessivos, eles são mais brandos, mais de evolução mais curta, ou eles são mais graves e mais prolongados, gerando muitas vezes processos que são de doença. E estamos falando de enfermidades clínicas, cuja muitas vezes uma causa insuspeitada, se não necessariamente a causa, porque a causa sempre tem a ver com a própria pessoa do doente.
mas muitas vezes uma influência que mantém propriamente a enfermidade num determinado grau de importância e muitas vezes dificultando uma recuperação e levando a um processo, muitas vezes com um curso muito de sofrimento para a pessoa, causando, portanto, uma série de dificuldades. Então, examinar a obsessão é examinar a nossa humanidade, é conhecer a nós mesmos, porque nós todos somos, pela nossa falta de evolução espiritual, ainda sujeitos a essas influências, e nós temos que cuidar desse assunto como uma das grandes prioridades. Você nos colocou coisas muito importantes. Então nós vemos que o codificador nos coloca, Allan Kardec, que a obsessão é uma influência pertinaz de um espírito sobre o outro. E espíritos, nós, por exemplo, somos espíritos, estamos encarnados, somos espíritos unidos ao corpo. Então pode haver, como você falou, uma influência pertinaz entre duas pessoas encarnadas, ou entre uma e outra. E podemos classificar isso como um processo obsessivo. Você falou que pode haver obsessão no plano espiritual, um espírito obsediando o outro. Agora, podemos nós obsediar um espírito? Toda vez que o nosso pensamento é um pensamento de um nível vibratório inferior, porque se a gente pensar bem, o pensamento é a raiz de tudo de bom e de tudo de mal. Não é? Tudo depende o que nós pensamos, quais são os nossos ideais, quais são os nossos planos, as nossas intenções, porque tudo nós construímos através do pensamento. De tal maneira que o pensamento é o grande construtor do nosso destino. De tal maneira que, dependendo da qualidade desses pensamentos, nós vamos atrair aqueles afins à nossa maneira de pensar. Pensar e agir, pensar e proceder. Não é verdade? Uhum. Então, se nós nos descuidamos em relação à nossa maneira de ser e achamos que tudo é válido no pensar e no agir, nós vamos naturalmente, como um verdadeiro imã, atrair aqueles invisíveis, muitas vezes que, não sendo espíritas ou até sendo, as pessoas nem imaginam que estão atraindo, mas na verdade estão como que provocando verdadeiros vínculos, que depois poderá resultar em um grande trabalho para o desvinculamento. De tal maneira que nós estamos sempre atraindo, dependendo das nossas condições espirituais e morais. E, portanto, do padrão mental, daquilo que as nossas mentes, ao pensarem, irradiam e espalham no mundo espiritual. Um dos modelos para a questão do pensamento é de que o modelo seja uma radiação eletromagnética. E aí ele funciona ao mesmo tempo como onda e ao mesmo tempo como partícula. E isto tudo cria aspectos como que vivos no mundo espiritual. E são motivo de atração. Se nós cuidamos diuturnamente da qualidade de quem somos e do que nós pensamos, nós vamos atrair aqueles que se afinizam com aquela maneira de pensar. Tanto no sentido da luz e do bem, como no sentido, vamos dizer assim, da estagnação espiritual e da obscuridade. Então, você já começou a falar, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais. Se as obsessões de desencarnados para encarnados podem gerar no corpo físico nosso algumas distonias, algumas doenças. Você pode aprofundar um pouquinho mais? Você já começou a falar sobre isso, mas eu queria retornar. Muito bem. Na medida em que o pensamento, além de ser onda, ele também é partícula, ele interage com a matéria. Os encarnados temos perispírito, que é semimaterial, mas tudo que é semimaterial também é material, de matéria sutil, de uma organização molecular ou atômica diferente. Os desencarnados também possuem perispírito. E é através do pensamento, que é da alma de cada ser, né?
da essência de cada criatura. Há o perispírito de um e de outro que se interpenetram a partir dos vínculos por afinidade. Portanto, há interação. E esta interação, ela pode desorganizar o perispírito do encarnado. No fundo, é ele que gera essas dificuldades. Mas a partir do que ele gera, há uma influência externa. E essa influência externa, ela pode agravar a condição, ela pode manter a condição por mais tempo, e uma vez atingindo o perispírito, lesionando os centros de força, a organização perispiritual, do perispírito naturalmente passa para o corpo físico do encarnado. Tudo vai depender do quanto estas coisas são persistentes, do quanto elas são duradouras e do quanto os mecanismos de adoecimento vão ultrapassar os mecanismos de defesa, que são espirituais também. Então, dependendo de mais equilíbrio ou menos equilíbrio, resulta em doença, patologia orgânica e mental. Agora, essas patologias, existe algum estudo, ou você, pela sua experiência de décadas, você já verificou quais as patologias que mais se encaixam, que são originadas, enfim, por processos obsessivos? É como uma espécie de uma lei ou uma regra geral, né? Toda doença grave tem uma questão espiritual importante por trás. A gente diz por trás porque elas são meio que invisíveis para as pessoas comuns e para aqueles que não se dedicam a estas coisas. Mas não é por trás, é no todo. É uma coisa que tem a ver com as entranhas do processo. De tal maneira que ninguém adoece de uma neoplasia ou de um câncer. Ninguém tem uma doença degenerativa grave. Ninguém padece de uma enfermidade cardiovascular importante qualquer, ou neurológica, congênita ou adquirida, aguda grave ou crônica, sem que não tenhamos também questões kármicas ligadas aos erros do passado. E nessas questões nós trazemos juntos pendências de vínculos espirituais não resolvidos até agora. Porque aquilo que está resolvido não é mais capaz de gerar patologia. Para que a gente possa estender essa questão, estávamos citando exemplos de doenças orgânicas. Mas no capítulo das doenças mentais, seja ela qual for, nós estamos diante de processos obsessivos. Seja o alcoolismo crônico, seja a droga, adição ou dependência química, seja a esquizofrenia em todos os seus graus e características, seja na situação do autismo, seja o transtorno bipolar, a síndrome do pânico. De onde vem essa informação? Ela vem de diversas origens, mas toda vez que nós trabalhamos no campo da mediunidade, nas reuniões mediúnicas de desobsessão, e abrimos atendimentos para os casos esses citados e outros, nós sempre nos deparamos com as questões espirituais. E o que é mais importante, na medida em que a abordagem é apropriada, com o nível de aprofundamento adequado, os pacientes passam a ter uma outra evolução, uma evolução melhor. O processo muitas vezes se atenua, se ameniza, o processo muitas vezes se encurta. Por quê? Porque ao contrário de uma psiquiatria ainda tão limitada, que procura encontrar apenas no cérebro do doente e nos neurotransmissores e na biologia neuronal as causas das enfermidades psiquiátricas, todas elas têm origem espiritual. E esta abordagem significa abordar cada vez mais as causas. E abordando as causas, vamos dizer assim, o resultado é sempre muito melhor. A medicação, ela pode ser gradativamente diminuída, a medicação pode ser alterada. Quantos e quantos doentes se curam desde que a abordagem seja uma abordagem devida? Por quê? Porque removida a causa, a evolução e tudo que dependeu dela vai ter propriamente uma evolução favorável, uma evolução melhor.
Então, agora, vocês que estão nos acompanhando devem estar pensando, vamos conversar como seria a terapêutica? Como é que nós vamos nos curar de um processo obsessivo já instalado? Como é que seria, doutor? Aqui, talvez fosse de uma maneira resumida, claro, nós lembrarmos. Primeiro, a prevenção. Porque a situação é dramática, no sentido de que temos uma psicosfera na humanidade, construída há milênios por nós mesmos, em função dos nossos equívocos, das nossas transgressões às leis de Deus, dos nossos comprometimentos em relação a tudo aquilo que nós causamos de prejuízo às pessoas nas encarnações anteriores e na atual. De tal maneira que há um estado de coisas. E esse estado de coisas tem gerado o que vocês veem a cada dia sendo noticiado propriamente no mundo inteiro. Os mais variados dramas humanos. E quanto mais graves eles são, mais a questão da obsessão está, vamos dizer, nos meandros de tudo isso. Então, quando a gente pensa em obsessão, uma coisa é entendermos o que já existe e trabalharmos para sanear estas coisas ao longo dos séculos futuros. Outra questão é a questão da prevenção, para que a coisa não vá mais adiante ainda, para que não nos comprometamos ainda mais e não adoeçamos e soframos mais, né? Então, pela questão da prevenção, a espiritualidade sempre trouxe a importância do autoconhecimento, a importância de conhecermos os valores morais, que são normas de nos conduzirmos com elas diante das situações do dia a dia. Enquanto nós não cuidarmos disso, nós estamos nos descuidando e nos tornando predispostos às consequências. E muitas vezes as consequências são as piores que a gente pode imaginar, como aquelas que temos tido notícias todos os dias, no âmbito da nossa própria realidade, no contexto familiar, da sociedade de um modo geral e, por que não dizermos, do mundo como um todo. Prevenção significa a ideia de pensarmos e agirmos de acordo com valores elevados. Valores que nos remetam à espiritualização da vida. Pensando na eternidade, pensando num futuro que seja como que feliz por conquistas de condições pessoais, de tal maneira que os nossos pensamentos sejam sempre vinculados ao bem, à caridade, à solidariedade, aqueles que são os aspectos virtuosos da vida de qualquer um. Então, essa é uma questão importante. Nós, como espíritas, poderíamos ir mais adiante, lembrando do Evangelho de Jesus, lembrando da figura do Divino Mestre, e de que veio Ele até nós exatamente para nos curar destas dificuldades que trazemos até hoje, abrindo para nós a perspectiva de um progresso, de uma felicidade, que nós só vamos obter quando nós soubermos cuidar de nós mesmos. E cuidando de nós, cuidaremos ao mesmo tempo dos outros. Prevenção, evangelização nos moldes do Evangelho de Jesus. Certo. Bem, isso está maravilhoso, é isso mesmo. A prevenção é básica, mas quando a obsessão se instala, como fazer para curá-la? Qual é a terapêutica? Mas vamos para o nosso intervalo e vamos conversar sobre a terapêutica daqui a pouco. Então nós vamos para um rápido intervalo. É só acessar, gente, acesse www.clubedearte.org.br e mande a sua dúvida, o seu comentário no link Fale Conosco. Você vai ficar agora com o musical Kardec Obrigado, do grupo Cantores do Caminho, do estado de Minas Gerais. Vamos aplaudir aquele que brilhou na terra como o sol, que amou, compreendeu, viveu para servir. O mestre Allan Kardec, espírito de escola. Herói da caridade, o povo te proclama, e dia a dia bendizemos o teu nome. É luz em nossas almas, acendendo a chama do amor, tesouro que a ferrugem não consome.
Avante, meus irmãos, o Mestre nos convida. Busquemos conhecer a codificação. A essência da verdade, nela está contida. É Cristo a esclarecer a fé pela razão. Sublime benfeitor, teus passos seguiremos, e eternidade afora, nós te amaremos mais. Em nome do Evangelho, nós te exaltaremos. Glória a Kardec, nos planos celestiais. Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz. Jesus, com seu trabalho, hoje temos o Consolador, e nos trouxe o Cristo redimido, e a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque pelo Espiritismo, renunciado, pelo Espiritismo, minha vida dedicado ao Espiritismo, O Clube de Arte lança o DVD A Bíblia e os Evangelhos, na visão espírita. Yasmin Madeira entrevista o professor César Reis no programa de TV Despertar Espírita, com a presença de auditório. O DVD apresenta ainda a entrevista sobre o tema Médiuns e Mediunidade, com esclarecimento
Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta e eu quero convidar você para visitar o acervo audiovisual da TV Nova Luz. São mais de 800 vídeos distribuídos em 12 canais de exibição. Olha, entrevistas musicais, orações, visualizações terapêuticas e muito mais. Ou então acesse direto no YouTube e pesquise Despertar Espírita ou TV Nova Luz. Quando você clica nos vídeos, você aumenta a contagem de visitações em nossos canais, gerando assim um envio de recursos do YouTube para o Clube de Arte, sem nenhum custo para você, o que nos auxilia na manutenção da programação espírita na rádio, na TV e na internet. Vamos clicar então? Muito bom. Eu estou aqui com o Dr. Sérgio Thyssen. Nós estamos conversando sobre obsessão. Já falamos sobre conceituação, mas falamos também de prevenção, mas agora nós vamos falar da terapêutica. E aí, como fazer quando nós já notamos que estamos sofrendo uma obsessão? É importante recordarmos que existem as obsessões de grau leve e processos obsessivos mais complexos. Lembrando de Kardec, obsessão simples, fascinação e subjugação. Você poderia conceituar a obsessão simples, a fascinação e a subjugação para nós? Em geral, quanto aos médiuns, né, que foi o objetivo primeiro dele, na questão das obsessões simples, é quando o médium consegue se dar conta de que existem influências que podem causar dificuldades para o processo da mediunidade, seja psicografia, psicofonia, vidência. E isso é natural. É natural. Todos nós sofremos influências, tentativas de sermos prejudicados. Isso aí é natural na própria vida, né? Por encarnados ou desencarnados. Claro. Na fascinação, em geral, o médium já tem mais dificuldade de perceber que ele está sendo influenciado negativamente. E há, portanto, uma influência muito maior da parte do espírito para comprometer o resultado mediúnico do trabalho daquele médium. Na subjugação, a coisa ainda é mais ostensiva e ele muitas vezes acaba exercendo um controle moral e um controle físico maiores, vamos dizer, levando muitas vezes até a perda das condições de funcionar aquela pessoa no âmbito da mediunidade e comprometendo, portanto, o seu trabalho. Nós poderíamos usar a mesma classificação para as coisas do dia a dia, independentemente de serem médiuns que estão propriamente em trabalho. Então, obsessão simples, fascinação e subjugação. Por exemplo, quando temos um doente mental mais grave, uma pessoa esquizofrênica, muitas vezes estamos nitidamente num processo de subjugação. Vale uma outra classificação, obsessão simples e obsessão complexa. Obsessão simples é algo mais simples de tratar. Obsessão complexa, por exemplo, é quando nós temos uma coisa chamada aparelho parasita. O que é isto? Se nós vamos ler uma determinada obra de Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos conhecer o Dr. Teofrastos. De certa maneira, ali é uma primeira ideia de que existem laboratórios do mundo invisível, inferior, de zonas de treva, de umbral inferior e zonas abissais, que articulam maneiras sofisticadas de favorecer o processo obsessivo. E uma delas é a criação de dispositivos de engenhocas que sirvam para serem
colocadas no perispírito, no corpo astral do perispírito, para causar dano, seja a nível da cabeça ou a nível de qualquer outro segmento corporal. E aquilo vai gerando, por uma ação à distância do próprio laboratório, porque isso também existe na realidade espiritual de um mundo atrasado como o nosso, de tal maneira que esse é um detalhe que, se não for percebido pela equipe de desobsessão, o aparato aquele vai continuar causando dano. Então, quando a gente diz obsessão complexa, é quando algumas questões diferentes que precisam ser conhecidas para poder que sejam devidamente abordadas, retiradas, muitas vezes em verdadeiros processos cirúrgicos astrais, contando com a ação de espíritos superiores, de médicos e enfermeiros do mundo espiritual, especialistas nessas questões, para poder haver a libertação numa situação mais abrangente e completa. Então, aí entra a casa espírita, entram as reuniões apropriadas, que muitas vezes as pessoas nem estão presentes, algumas vezes estão, mas é feito todo um trabalho organizado, com pessoas que já têm experiência e estudo para poder amparar. As reuniões mediúnicas, de um modo geral, elas se ligam, obviamente, aos desencarnados. Então, nós podemos ter reuniões mediúnicas para aqueles que são médiuns, que estão em desenvolvimento e em preparação para as suas atividades futuras. Mesmo ali nós já temos contato com a espiritualidade, muitas vezes com espíritos necessitados, e o mundo maior aproveita esse ensejo para encaminhar espíritos de uma determinada natureza para se desvincularem daqueles que são encarnados, já os conduzindo para planos elevados. Depois nós temos reuniões de assistência aos desencarnados, objetivando isto. Quando o grupo vai como que continuando o seu desenvolvimento, daqui a pouco nós temos aquele grupo funcionando como um grupo de desobsessão. Mais adiante nós podemos ter esse grupo trabalhando nas questões mais aprofundadas do drama da obsessão. É o que nós chamamos de obsessão ou de desobsessão especial. Então existe uma gradação. Cada equipe, dependendo da sua experiência, incluindo o coordenador, incluindo os seus integrantes e, portanto, aquele grupo de trabalho, quanto mais estudioso ele é, quanto mais dedicado, quanto mais experiente no contato com as questões espirituais que envolvem os doentes, mais ele vai se capacitando para poder aprofundar mais e fazer com que o seu trabalho seja cada vez mais útil e capaz de ajudar a reverter, muitas vezes, processos obsessivos que perduram por décadas ou séculos. Então, as instituições espíritas, os centros espíritas, são exatamente os lugares onde essas reuniões têm lugar. Os doentes podem estar em casa, podem estar no trabalho, podem estar internados no hospital, podem ser doentes já rotulados como tais pela medicina. Às vezes não é bem uma questão de uma patologia qualquer, é um drama familiar, é um desajuste de um jovem, de um adolescente, de uma criança ou de um casal, de uma família como um todo, com repercussões em todos. Muitas vezes ainda não há um diagnóstico médico, mas há uma desarmonia, e por trás dessa desarmonia, muitas vezes nós temos uma questão de influências espirituais nocivas. Cuidando desse aspecto, em geral, a evolução é favorável, desde que, muitas vezes, além do tratamento que nós chamamos de desobsessão, as pessoas envolvidas também se cuidem melhor, porque senão nós cuidamos dos espíritos ligados aos casos, mas se as pessoas não fazem um trabalho interno de renovação, de mudança de valores pessoais, daqui a pouco ela está enferma de novo, daqui a pouco o drama se repete, porque tudo depende de quem que ela atrai, porque tudo depende de quem que ela é e como que ela vive. Então, por isso se propõe que as pessoas assistam às palestras públicas
também ao mesmo tempo que estão em tratamento nos centros espíritas, as pessoas aprendam a criar o que nós chamamos de culto do Evangelho no lar, para que todos os integrantes da família se beneficiem também deste recurso que é preventivo e ao mesmo tempo ele pode ser curativo também. Então nós temos que ver com todos esses detalhes para que não acreditemos que todos os males que nos ocorram dependem exclusivamente de influências nocivas, e entendendo que na raiz do processo estamos nós pacientes, e que nós temos que fazer algo a mais, além de buscarmos ajuda no centro espírita. Certo. E como nós poderíamos conceituar a loucura? Porque eu depois vou fazer uma perguntinha a respeito disso, e preciso desse conceito. Muito bem. Esta é uma questão assim delicada, porque cada vez mais se pode discutir estas coisas, o que é a vida da média das pessoas, a maneira mediana de viver, de proceder, né? Mas vale a pena lembrar que quando a vivência de uma pessoa é completamente diferente da vivência das pessoas de um modo geral, e essas pessoas sofrem de uma determinada maneira e tem a ver com certos sintomas e manifestações que são tipicamente rotuláveis dentro do capítulo das enfermidades mentais, nós estamos diante de uma loucura. Loucura é uma maneira de nós falarmos dos doentes mentais de um modo geral. Então, a esquizofrenia é loucura. A depressão é uma espécie de loucura, mas ela tem a ver com uma entidade psiquiátrica específica. A esquizofrenia é muito mais loucura do que a depressão. Mas veja só, uma depressão que ela não é bem tratada, bem reconhecida, ela pode levar àquilo que é de maior risco para o deprimido grave, que é o suicídio. A tentativa ou mesmo o suicídio propriamente executado, né? Então, todas essas questões são importantes. Então, são distúrbios da mente, em geral causados por aspectos da própria pessoa, mas muitas vezes, por trás disso, nós temos influências espirituais muito nocivas que levam ou desencadeiam uma tal alteração da desorganização mental que nós podemos chamar de doença mental ou loucura. Nós nunca vimos, ao longo de décadas de uma experiência de procurarmos ajudar os pacientes doentes mentais de uma maneira geral, nenhum caso até hoje, seja qual for o diagnóstico, sem que tenhamos encontrado propriamente aspectos espirituais muito nítidos, muito graves e muitas vezes relacionados a envolvimento de um sem número de espíritos e muitas vezes relacionados a processos que se iniciaram em vidas anteriores, que são trazidas para a vida atual, muitas vezes, como você disse no início, verdadeiros processos de perseguição, de cobrança de dívidas kármicas, e que nós temos que carinhosamente, amorosamente verificar, cuidar, lembrando que essa é uma oportunidade belíssima de fazermos uma medicina que não apenas contemple o doente, que hoje é um doente mental, mas todo um universo de almas ou de espíritos desencarnados que são favorecidos também, de tal maneira que estes vínculos se diluem e todos ganham com isso. É uma medicina abrangente, é uma medicina multiplicadora de benefícios. Muito interessante. A mediunidade, ela pode produzir a loucura? De certa maneira, nós relacionamos com facilidade doentes mentais que, ao longo de suas vidas ou em certas épocas de suas vidas, tiveram expressões mediúnicas muito claras. Muitas vezes aquilo que a medicina chama de alucinação, seja ela olfatória, seja ela auditiva, seja ela visual, muitas vezes são processos tipicamente mediúnicos. Mais difícil que eles sejam apenas aspectos somente cerebrais, neuronais,
neuropatológicos, neurofisiológicos e assim sucessivamente. Então o que acontece? Há uma relação muito grande. O que acontece? Se as questões foram desenvolvidas em vidas anteriores, se isso tudo gerou a presença de espíritos obsessores criando suas influências ou mantendo essas influências agora na encarnação atual, é natural que quanto mais sensibilidade mediúnica, que é uma sensibilidade típica para se perceber a realidade espiritual, mais isto pode favorecer, vamos dizer, a ação negativa também. Porque a mediunidade é uma maneira geral de nós falarmos sobre o intercâmbio com os espíritos. E estes intercâmbios, eles podem ser desencadeados não como uma finalidade de trabalho a bem das pessoas, como nos centros espíritas, mas ele pode favorecer vinculações daqueles que estão cobrando as tais dívidas. Portanto, aqueles que têm expressões mediúnicas, dentro do possível, devem procurar o centro espírita, devem estudar a doutrina espírita, devem assistir os estudos e as palestras espíritas, porque isto é autoconhecimento. Se eles trazem a facilidade do intercâmbio, que eles compreendam como é isso tudo, que eles estudem essas questões, que eles se conheçam também quanto às suas sensibilidades, para que eles saibam norteá-las num sentido benéfico, num sentido positivo. Porque quanto mais norteados para o trabalho, para a dedicação e para o bem, menos essas coisas ficarão à mercê de influências de espíritos quaisquer, que muitas vezes são apenas interessados em causar um certo tipo de prejuízo, ou às vezes, quando cobram certas questões mais graves, em gerar propriamente patologia e loucura. Gente, olha só, esse é um tema fantástico que diz respeito a todos nós, e nós vamos continuar com o Dr. Sérgio Thyssen num programa extra. Nós vamos continuar conversando sobre a loucura e a obsessão e a desobsessão também. Obrigada, Dr. Sérgio, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Yasmin. Lembro que é um tema inesgotável, cabe seminários, muitas entrevistas, e que nós possamos então seguir adiante numa outra etapa, dando, portanto, continuidade ao nosso estudo. Muito obrigado, Yasmin. Nós é que agradecemos. E eu vou convidar você agora para um momento muito especial. Nós vamos fazer uma visualização. Na visualização nós podemos encontrar no nosso mundo intrapsíquico lugares, pessoas, e hoje nós vamos encontrar Jesus. E vamos começar a trabalhar essa questão das influências espirituais. Comece relaxando o seu corpo. E você pode fazer isso agora observando, por exemplo, os sons à sua volta. Identifique cada som. Observe. Isso. E agora você começa a perceber que relaxa. Relaxa a musculatura da face, relaxa a nuca, os ombros. Você solta as amarras do abdômen, relaxa as costas, as pernas e os pés. Quando o seu corpo está assim relaxado, você, espírito imortal, começa a trabalhar, a ter foco, com muito mais lucidez. Identifique agora. Identifique, imagine-se num lindo jardim. Identifique o local. Sinta os seus pés sobre a grama. Ouça o marulhar de um rio caudaloso próximo a você. Sinta o aroma do lugar. Ali, nesse lugar especial, você percebe uma presença. É Jesus. Ele caminha ao seu encontro. Permita-se perceber o olhar
de amor de Jesus por você. Jesus ama você desde sempre. Ele se aproxima e coloca as suas mãos divinas sobre a sua cabeça. Delas começam a brotar raios de luz que penetram pela sua caixa craniana, iluminando o seu cérebro físico e a matriz perispiritual. Sinta que formas de pensamento perturbadoras são desfeitas, conexões energéticas que saem de você como fios ligados possivelmente a outras mentes, neste momento começam a se dissolver. Observe que esta luz curadora do Cristo, que jorra das mãos divinas do Senhor, penetram também a área da garganta. Elas vão seguindo um curso no seu corpo físico e perispiritual, iluminando agora a sua nuca. Observe a área do pescoço sendo tratada, energias deletérias possivelmente coaguladas aí se desfazendo, e essa energia vai seguindo o seu curso, tratando agora a área do seu tórax. Aí, você tem um centro de força responsável pelas emoções, e emoções desequilibrantes neste momento começam a ser tratadas. Medos, angústias, raivas, todo um material energético criado nesta ou em outras existências, muitas vezes coagulado nos tecidos sutis profundos da alma. Neste momento, todas essas energias estão sendo tratadas, neutralizadas, e esta luz continua o seu caminho, iluminando o seu abdômen, tratando a sua coluna vertebral até o cóccix, e vai pelos braços e mãos, pernas e pés. Sinta-se neste momento totalmente iluminado, iluminada. Ligações eletromagnéticas perturbadoras são desfeitas, e você percebe com lucidez a presença do seu guia espiritual. Você pode permanecer nesse estado abençoado o tempo que desejar, os minutos que quiser. Cuide-se bem, ore, realize o bem e seja feliz. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança o DVD A Bíblia e os Evangelhos.